E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de olheiro de hoje vem falar sobre Matheus Barbosa Teixeira, volante de 26 anos, que disputou a última Série B pelo Cuiabá, é um atleta que pertence ao Avaí e tá chegando para jogar pelo Cruzeiro nessa temporada 2021. O Avaí confirmou a negociação, esse atleta vem por empréstimo até dezembro desse ano, com o valor fixado para compra, mas esse valor não foi divulgado. Fato é que para assinar pelo Cruzeiro ele renovou por mais um ano com o Avaí, então ele tem vínculo com o time de Santa Catarina até dezembro de 2022 e o contrato com o Cruzeiro vai até dezembro de 2021. O Matheus Barbosa é cria da categoria de base do Grêmio e no ano de 2011, quando ele ainda estava no Sub-17, ele integrou a seleção brasileira que disputou tanto o Sul-Americano quanto o Mundial da categoria. Nesse Sul-Americano Sub-17 2011, ele jogou 7 partidas e marcou 3 gols. Ele fez gol na Colômbia, no Equador e na Argentina. Esse time do Sul-Americano tinha lá o zagueiro Marquinhos, atualmente no PSG, o lateral esquerdo Emerson Palmieri, que é irmão do Giovani que estava aqui no Cruzeiro, ruim pra burro, né? O Emerson é o irmão bom da família, tá jogando lá no Chelsea. Nessa geração tinha também Lucas Piazon, o Adrian, o Léo Bonatini, que era aqui da base do Cruzeiro. E na disputa do Mundial Sub-17, poucos meses depois, o Brasil caiu na semifinal pro Uruguai. O Matheus jogou as 7 partidas da seleção brasileira e é interessante a gente pontuar que ele disputou o Mundial como zagueiro, não como volante. Há vários anos que ele vem jogando preferencialmente no meio campo, mas em caso de eventualidade ele também pode jogar na zaga ali. Ele seguiu 2012 e 2013 na base do Grêmio e fez a sua estreia profissional em 2014, jogando 2 partidas do Campeonato Gaúcho, uma contra o Lajeadense e outra contra o Brasil de Pelotas. Estourando a idade de base, ele deixou o Clube Gaúcho, passou pelo ABC, pelo Botafogo de Ribeirão Preto, onde eu sinceramente não encontrei registro aqui de jogos dele por lá. Em 2015 teve no América de Natal, fez parte do elenco que disputou a Série C naquela temporada, mas o Matheus jogou apenas uma partida. Assinou em 2016 com o Paulista de Jundiaí, que estava disputando a 2ª divisão do Campeonato Paulista, e finalmente conseguiu ter uma sequência jogando profissionalmente. Foram 15 jogos pelo time de Jundiaí no primeiro semestre daquele ano. No segundo semestre ele assinou com o Atlético Tubarão, que jogava então a 2ª divisão do Catarinense, e por lá o Matheus jogou 11 partidas e fez seu primeiro gol como profissional. O time subiu para a 1ª divisão do futebol catarinense, o Matheus era um dos principais destaques, mas sofreu um baque no início da temporada 2017. No segundo jogo da temporada, que foi contra a Chapecoense, ele sofreu uma lesão muito grave, tá? Foi ruptura do ligamento cruzado anterior, ruptura parcial do ligamento cruzado posterior e ruptura parcial do ligamento colateral medial do joelho. Ele passou por cirurgia, ficou parado muito tempo, não voltou a jogar em 2017 e retornou aos gramados em janeiro de 2018, entrando numa partida contra o Hercílio Luz lá do Campeonato Catarinense. Ficou mais uns jogos no banco e aí conseguiu se firmar, aparecendo inclusive como um destaque ofensivo. Entre aí o Campeonato Catarinense e a Copa do Brasil, o Matheus jogou 9 vezes pelo Tubarão e marcou 3 gols, um contra o Joinville, um contra o Brusque e um contra o Atlético Paranaense. Conseguiu dar a volta por cima muito bem após essa parada por lesão, né? E o bom desempenho no estadual chamou a atenção do Avaí, que estava disputando a Série B em 2018 e contratou o jogador por empréstimo. Ele demorou um pouco a se firmar, teve seu primeiro jogo como titular apenas na 8ª rodada, depois voltou a ser reserva, e no segundo turno da Série B ele apareceu como um jogador muito importante, sendo uma peça-chave do Avaí que conseguiu o acesso para a Série A. Foram 23 jogos nessa temporada e 2 gols marcados, o que motivou o Avaí a contratar o jogador em definitivo. O time catarinense comprou 60% dos direitos econômicos dele por um valor não divulgado. Mas para 2019 o Matheus passou a ser jogador de fato do Avaí, do Leão da Ilha. Começou ali o catarinense como titular, marcou um gol inclusive contra o Hercílio Luz. O Matheus, que era titular na disputa do Campeonato Catarinense, começou a ser meio questionado pela torcida, criticado na disputa do Brasileirão, e o Avaí fez um péssimo Campeonato Brasileiro em 2019, sendo rebaixado a exemplo do Cruzeiro. A temporada ruim do time e do Matheus também acabou gerando um episódio pitoresco aí em novembro de 2019. Num jogo contra a Chapecoense, o Matheus ficou irritado com as vaias da torcida e mostrou o dedo do meio para os torcedores. Acabou sendo expulso do jogo, né, atrapalhando ainda mais a equipe. Depois pediu desculpa e tudo mais, mas a situação nunca ficou muito bem resolvida. Fato é que esse jogo aí do dedo do meio pra galera foi o último que ele fez com a camisa do Avaí. Ele não foi mais utilizado
pela equipe, fechando o ano de 2019 aí com 37 jogos realizados e 1 gol marcado. Para 2020, com um clima absolutamente azedo lá no seu clube, ele foi emprestado para o Água Santa, que estava disputando o Paulistão, mas não chegou a jogar nenhuma partida pelo clube. Ele ficou 4 vezes no banco de reservas, aí veio a pausa da pandemia e ele acabou sendo emprestado para o Cuiabá, que na época estaria disputando a Série B do Brasileiro. Começou como reserva, mas ganhou a posição do time ainda no primeiro turno. O Cuiabá teve um ótimo início de Série B, liderou a competição por várias rodadas, enquanto o técnico era o Marcelo Chamusca. Ele inclusive marcou 2 gols nesse período, um contra o Paraná num jogo pela Série B, e ele fez o gol da vitória contra o Botafogo na Copa do Brasil. Um gol muito importante para a classificação do Cuiabá, porque o jogo de volta em casa ficou 0-0, então foi o único gol do confronto. E na própria Copa do Brasil, nas quartas de final, no jogo contra o Grêmio, ele acabou sofrendo uma lesão, uma ruptura de fibra muscular, que deixou ele aproximadamente 40 dias fora dos gramados. E ele voltou a jogar justamente naquele jogo contra o Cruzeiro, no Independência, que terminou empatado por 0-0. Nessa reta final de temporada, ele alternou um pouco entre titularidade e suplência, certamente alguns reflexos ainda da lesão, né, falta de ritmo ideal, mas ele terminou a temporada de Cuiabá com 30 partidas e 2 gols marcados. O contrato de empréstimo com o Cuiabá acabou ao fim da Série B e ele voltou a ser jogador do Avaí, e o Cruzeiro ainda não anunciou a sua contratação, mas o Avaí já anunciou a negociação. O atleta está emprestado ao Cruzeiro até dezembro desse ano, e eu classifico como uma contratação interessante sim, tá? O Matheus Barbosa fez parte do elenco do Avaí, que subiu em 2018, e do Cuiabá, que subiu em 2020, joga como volante, que é uma posição que a gente está com problema atualmente. Ele usa a perna direita, mas lá no Cuiabá ele jogou mais até pelo lado esquerdo, né, como um volante pela esquerda. Pode ser esse primeiro homem de meio, como pode jogar naquele esquema com 3 volantes saindo um pouco mais pro jogo também. Não é um jogador de absoluto destaque ofensivo, que chute muitas vezes pro gol, que faça muitos gols. É um cara que tem média de arriscar uma finalização por partida, pelo menos foi assim nessa passagem no Cuiabá. Deu 2 assistências na Série B, tem uma média interessante aí de acerto de passes. No campo de defesa ele acerta mais de 90% dos passes que tenta. Esse índice cai para 75% nos passes no campo do adversário. Não é um cara de absoluto destaque nos lançamentos, tem uma média aí de 1 interceptação por partida e um aproveitamento bom nas bolas aéreas. Ele ganha aproximadamente 60% dos duelos pelo ar. Tomou 5 amarelos na Série B, não foi expulso. Enfim, é um jogador que fez uma temporada consistente. Não é um jogador que vai chegar ao Cruzeiro para mudar o preço do dólar. Ele fez uma boa Série B, foi uma peça importante no seu time. É um cara que conhece muito bem a competição, tá adaptado à competitividade da Série B, que é uma coisa que a gente cansou de falar durante esse último ano, que especialmente jogadores de meio campo dessa parte defensiva, eles não precisam ser brilhantes tecnicamente, mas tem que ter fôlego, tem que ter força física e tem que saber jogar com intensidade. Parece que o Matheus é um cara que consegue fazer isso. Não acredito que ele chegue para ser titular do time, tá? Acho que ele vai ser uma peça para disputar a posição mesmo, e nesse contexto eu acho sim uma contratação interessante, até lembrando que o Cruzeiro tem muito pouco volante, né? Tem o Adriano, o Jadson Oreinha, que pode ser que saia, o Henrique tá machucado, o Machado foi embora e tomara que não volte, o Jadson foi negociado com o Bragantino, então é uma posição que naturalmente o Cruzeiro precisaria buscar alguns atletas. Acho que é um nome interessante, que pode sim enxergar o Cruzeiro como a chance da vida, porque com todo o respeito que esses times merecem, o Cruzeiro é a primeira oportunidade em time grande que ele tem desde a base lá do Grêmio. Espero que possa nos ajudar e que no final da temporada o Cruzeiro queira comprar o jogador em definitivo. Tá posta a minha opinião sobre o Matheus, gostaria que vocês deixassem a de vocês nos comentários também. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, nem de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Se tiver algum nome a sugerir para o quadro de olheiro, fica à vontade de deixar aí nos comentários, que amanhã a gente está de volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!